Mensagem número 4, Amor e Temor, baseada na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Já saiu? Onde João diz o seguinte: o perfeito amor lança fora o temor. E Emmanuel comenta: para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, a abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Então, pessoal, essa mensagem, o título dela já chama atenção, né? Porque parecem duas palavras contraditórias, né? Amor e temor. Porque o amor, visto do ponto de vista espiritual, ele na verdade gera destemor, né? Porque principalmente se nós nos basearmos no exemplo de Jesus, né? Se teve uma qualidade que dentre outras se destacou no comportamento dele ao longo da sua curta vida de 33 anos, foi o destemor, né? Ele enfrentou todo tipo de circunstâncias difíceis, né? Ele bateu de frente com os poderosos da época, né? E culminou com a crucificação. Nem a própria crucificação ele temeu. Ou seja, ele não só não temeu a morte, como não temeu sequer o fato de ter uma morte dolorosa, né? Porque a crucificação era a pena atribuída aos piores criminosos, porque é uma pena dolorosa. É uma morte lenta, né? A pessoa vai se esvaindo ali no sol, toda ferida, sangrando, né? Então, mesmo isso não o atemorizou. Ele não se amedrontou diante desse sacrifício supremo para deixar um exemplo, né, de amor, né, e de esperança para a humanidade. Então, num primeiro olhar, parece que amor e temor são palavras contraditórias, mas aí quando a gente vai a observar o comentário de Emmanuel, né, ele vai fazer uma distinção entre o amor perfeito e o amor imperfeito, ou seja, o amor completo, o amor que é uma plena doação, daquele amor que é um tratar bem que espera recompensa, né? É um tratar bem que muitas vezes ou sempre espera um reconhecimento daqueles que são objetos do nosso amor, né? E aqui, a respeito disso, ele, por exemplo... E qual é o outro amor? O amor perfeito, né? O amor completo, ou seja, aquele amor... Você ama sem esperar nada. Você ama sem esperar nada em troca, que é o amor que Jesus nos legou. Porque o que ele recebeu em troca foi só pura ingratidão, né? Até discípulos o traíram, discípulos o negaram, né? Isso para falar dos mais próximos, né? E o povo a quem ele tanto ajudou e que
em muitos momentos o exaltou, né? Depois o achincalhou, né? O escolheu, inclusive, para ser o crucificado, né? Em detrimento de Barrabás, né? Eles pediram, não, liberta Barrabás. Na verdade, o povo foi também induzido, né? Pelos fariseus, que lá no meio da multidão começaram a gritar. Você assistiu Maria Madalena? Assisti. Ali fica bem caracterizado Eles isso. Mandam, né? Ir para lá para o meio, né? Exatamente. Foi tudo armado, né? Os fariseus armaram uma situação para induzir o povo, que a gente sabe, né? Até hoje, nos tempos contemporâneos, o povo, se você influenciar de uma determinada maneira, ele embarca e vai como um rebanho, né? Então, aquele mesmo povo que ele tanto ajudou, que tantos ele curou, pediram a sua morte. O ofenderam, né? Xingaram, cuspiram, fizeram de tudo, né? Tudo que imaginar, comemoraram as chicotadas que ele levou. Então, esse amor de Jesus, ele brotava de um interior, de uma mente que estava totalmente purificada em relação às ambições do ego, né? Porque quais são as ambições do ego? O ego, ele quer ser sempre elogiado, ele não quer ser criticado, né? Ele quer ter prazer, ele quer ter o prazer do reconhecimento, o prazer da fama, e não quer ser ignorado, né? E Jesus foi pior ainda, porque ele não foi só ignorado, ele foi considerado um criminoso da pior qualidade, né? Mas ele estava muito, muito consciente do que ele estava fazendo e de quem ele era, né? Porque ele disse para os seus próprios acusadores, se eu fiz algo de errado, me apontem, e se eu não fiz, por que me condenam? Né? E ninguém tinha resposta para isso, estava todo mundo agindo ao impulso, né? de emoções perturbadoras. Então é esse amor que é o amor que não condiz com o temor, que não tem temor, é um amor destemido. Porque quando nós estamos liberados de anseios egoístas, nós não temos nada a temer, porque não temos nada a perder, né? A mente que se liberou do egoísmo, ela está plenamente conectada com Deus, né? Com a fonte da vida. Então ela já tem um autocontentamento interno, que é um autocontentamento tão intenso que aquilo extravasa, né? Aquele amor que a pessoa manifesta não é porque ela tem uma necessidade de ser reconhecida como alguém que ama, mas é porque aquilo ali está em abundância, ela precisa compartilhar, ela extravasa como, por exemplo, uma fonte de água que ao encher simplesmente escorre para os lugares mais secos, né? Então é muito importante que a gente saiba que nossa capacidade de amar está diretamente proporcional à nossa evolução espiritual, né? Por quê? Porque quanto menos evolução espiritual nós tivermos, mais domínio do ego nós teremos sobre a nossa mente, e consequentemente mais medo de perda nós teremos. Nós estaremos querendo sempre ganhar. E esse ganhar não é só um ganhar grosseiro, é ganhar muitas vezes sutil, né? É ganhar, por exemplo, a admiração até mesmo dos seres amados, dos filhos, né? Os filhos reconhecerem, estou fazendo o melhor por você, né? Hoje, por que muitos pais são vítimas das chantagens emocionais de seus filhos, né? Por quê? Porque eles querem, esses pais, eles querem ser amados pelos filhos. Eles não estão eles não estão educando a partir de um ponto de vista assim, eu vou fazer o melhor para o meu filho e não o que mais o agradar, né? É claro que olha só, quando a gente fala, é preciso que isso fique muito claro, né? Porque o que é agradar? Agradar é satisfazer desejos. Então a gente pode pegar uma coisa bem, vamos pegar um exemplo que fique bem claro, né? O mate, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade de pôr limite nele. Mas não é por medo dele não me amar. Não sei o que é. Não sabe o que é? Não sei. Mas que limites seriam esses? Por exemplo, falar de uma forma mais dura com ele, porque ele não dorme cedo, tá virando a noite. Aí você tem que investigar, porque, por exemplo, se você está observando nisso algo que faz mal a ele, que seria uma necessidade, porque aí é que está a diferença entre desejos e necessidades. Eu posso ter o desejo de dormir mais tarde, mas eu tenho a necessidade de repouso. Estou numa fase de crescimento, preciso que as minhas energias estejam equilibradas da melhor forma possível, preciso cultivar a minha saúde. Então aí é que vem a questão da firmeza, né? Da firmeza.
Não é a deficiência dele, né? Você diz assim, eu não tenho assim, não consigo falar mais duramente. Talvez esse seja um problema, inclusive, da nossa má interpretação do que é ser bom, né? A gente às vezes interpreta ser bom com não ser duro. Não, ser bom não é não ser duro. Platão, já há 2.500 anos atrás, deixou isso muito claro. Bom é o necessário, né? Então, se o necessário é que eu seja mais duro, ok, vou ser mais duro. Se o necessário é que eu seja mais brando, ok, vou ser mais brando. E o que é a sabedoria? É eu saber distinguir o momento de um e de outro, né? Qual é o momento adequado para um, qual é o momento adequado para outro. Mas não tenha dúvida de que quando a gente reconhece em nós uma incapacidade de fazer uma determinada coisa, como por exemplo ser mais duro, é porque se a gente investigar profundamente, nós vamos notar que tem algo em nós que está temendo algo, está temendo algum tipo de perda, algum tipo de... essa aí que está aí. Com certeza. Perdeu o amor dele. Perdeu o amor do filho, exatamente. Vamos lembrar Francisco de Assis, por exemplo, quando ele saiu de casa. Né? Francisco de Assis era um coração doce, né? Dulcíssimo, né? Um coração super amoroso. Mas quando o conflito entre a mentalidade ampla que ele tinha, a visão ampla que ele tinha da vida e a visão estreita que o pai tinha da vida, ele foi embora. Ele foi embora de casa. Não levou nem as roupas. Ele não foi grosseiro, ele não foi agressivo, ele não foi violento, mas ele também não teve nenhum sentimento de culpa em relação a, poxa, eu estou abandonando meus pais que me criaram, né? O lar no qual eu nasci. Por que ele teve essa firmeza? Porque ele tinha clareza de que ele estava certo no atendimento das necessidades espirituais dele e do mundo, inclusive, porque ele acabou nessa posição que ele assumiu, né? De independência em relação à família, ele acabou ajudando muito mais a humanidade do que ajudaria se tivesse satisfeito aos desejos do pai. Eu gosto muito desse exemplo de Francisco de Assis. Por quê? Porque Francisco de Assis ele era tão brando, ele era tão manso, que os passarinhos pousavam na mão dele. Os próprios animais não o temiam, né? A gente, qualquer um de nós, mesmo que a gente não tenha intenção assim de matar o passarinho, a gente chega perto dele, ele já foge. A nossa energia ainda tem muitas impurezas que os animais captam. Mas Francisco de Assis não. Ele era manso, no entanto ele teve essa atitude, né? Já falei várias vezes também sobre Jesus, né? No momento em que ele ainda jovem estava pregando no templo, uma multidão em volta, e a mãe dele preocupada chegou para dar uma bronca, né? Como é que você sai de casa, não avisa ninguém? E fala, olha, quem é minha família, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, né? O que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? Fazer o que é necessário, porque o que é necessário é bom, e Jesus era bondoso. É isso que nós precisamos perceber, que muitas vezes a gente agradando as pessoas, a gente pode estar fazendo mal a elas. Não é outra a razão porque existe pessoas mimadas. O que são as pessoas mimadas? São aquelas pessoas cujas necessidades não foram satisfeitas, mas cujos desejos foram sempre atendidos. Então elas acham que os desejos dela vão ser sempre atendidos. E aí quando elas saem de casa, né, quando perdem a proteção dos pais, muitas vezes enfrentam inúmeros conflitos na vida, no trabalho, na sociedade, porque lá as pessoas não vão fazer as nossas vontades, né? Esse é um ponto, né? E também porque não aprenderam, né, que não é a satisfação dos desejos que vai nos trazer alegria, né? Mas é o cuidado com as nossas necessidades. Um exemplo muito interessante seria, por exemplo, quando a gente está, digamos assim, muito fora de forma, já apresentando alguns sinais de desequilíbrio orgânico, e aí a gente fala, bom, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso fazer um planejamento alimentar, né? Isso não é uma coisa que a gente faça assim com muita tranquilidade, né? Muitas pessoas até falam, vou começar na segunda-feira, e essa segunda-feira nunca chega, porque aí chega uma segunda-feira, mas é isso, essa segunda-feira não dá, vai ficar para a próxima. Mas a pessoa, muitas vezes, em algum momento, ela vai se submeter àquilo, né? E aquilo não é agradável. Mas essa pessoa, ela está tendo autocompaixão consigo mesma. Porque ela quer o quê com essa atitude de fazer a reeducação alimentar? Cuidar da sua saúde, estar bem. Ela não quer estar mal. Então, muitas vezes, a gente satisfazendo nossos desejos até nessas coisas mais triviais, materiais, como, por exemplo, não saber do que a gente se alimenta, a gente quer dizer assim, não, só vou comer o que eu gosto. Experimenta comer só o que a gente gosta. Nós vamos ficar doentes rapidamente, né? Rapidamente nós vamos ficar doentes. Porque a gente não está, o nosso paladar está
está mal acostumado, e não só mal acostumado, a própria propaganda influencia a gente extremamente negativa, de forma muito negativa, né? Então, esses são apenas exemplos para mostrar que por que o verdadeiro amor tem que ser destemido, porque ele não tem que ter esse medo de desagradar. E vocês percebam que nesses exemplos que nós demos, nós falamos sobre, inclusive, desagradar nós mesmos, né? Por exemplo, da dieta. Eu vou desagradar o meu próprio paladar, mas para quê? Para o meu próprio bem, né? Os espíritos, mentores, espíritos superiores, eles dão sempre o exemplo do médico, né? O médico, quando tem que fazer uma intervenção cirúrgica, ele sabe que vai nos submeter à dor. Ele sabe que aquilo vai nos causar imenso desconforto. Mas ele também sabe que aquilo é o que vai nos salvar, é o que vai manter a nossa saúde, é o que muitas vezes nos vai manter vivos. Então ele não tem ali nenhuma pena, mas ele tem compaixão, né? Mesmo que ele não seja espiritualizado, ele está agindo com compaixão, né? Por quê? Porque ele está pensando no bem, né, da pessoa que ele está operando, né? Então nós precisamos, eu acredito que essa mensagem ela é muito pertinente para nós, para que a gente comece a desmanchar a noção errônea que nós temos do que é amor, né? Desconfiem sempre daquela pessoa que é considerada boazinha, né? Porque se todo mundo gosta dela, porque basta ver Jesus, a maioria a boa parte das pessoas o odiaram, mas ele foi o ser mais bondoso que já esteve no planeta. Por que essas pessoas o odiaram? Porque ele tocava nas feridas de suas necessidades, daquilo que eles precisavam. Então, quando ele conversava com o fariseu e dizia assim, hipócrita, orgulhoso, né? Você se orgulha de ser religioso, mas na verdade se envaidece do seu status social, é apegado à matéria, né? Quando ele fala isso para os fariseus, ele desagrada o fariseu, mas ele está dizendo aquilo que ele precisa ouvir. E quantas vezes a gente já não viu no nosso próprio meio social a pessoa, não sei se vocês já viram esse exemplo, mas tem pessoas assim que num primeiro momento ficam chateadas com a gente por causa do que a gente disse, aí num outro momento elas vêm nos agradecer, poxa, você disse o que eu estava precisando. E esse é o amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro não é o que passa a mão na cabeça, né? O pai amoroso não é o que passa a mão na cabeça, a mãe amorosa não é o que passa a mão na cabeça, mas é o que diz e faz aquilo que a pessoa está precisando. Mas para isso nós temos que ser destemidos, né? É por isso que João diz, né, que o perfeito amor lança fora o temor, lança totalmente fora qualquer medo. Se ainda nós tivermos dentro da nossa mente um mínimo de medo ali abrigado, significa que nosso amor ainda não é perfeito. Ele pode até ser grande, mas ainda ele vai ter alguma nesga, algum resquício de sombra.